Agora, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou nessa terça-feira a homologação da vitória do consórcio Fla-Flu na licitação do Maracanã, hein? Toda essa polêmica envolvendo Flamengo, Fluminense e Vasco, gera muita polêmica esse assunto. A dupla Fla-Flu, que já administra provisoriamente o estádio, desde abril de 2019, vai operar, explorar e ser responsável pela manutenção do complexo Maracanã, o que inclui o Maracanãzinho durante os próximos 20 anos. Ou seja, mesmo que o Flamengo tenha o estádio próprio dele, que aí deve sair daqui a uns 6 anos, se for o caso, por 20 anos ele tem ali a administração, né, do Maracanã, como operar, explorar com o Fluminense. O processo licitatório começou no fim do ano passado e teve 3 concorrentes. Além de Flamengo e Fluminense, o Vasco e a W Torre, tá? Que é a atual administradora ali do Allianz Parque, né? Que construiu o Allianz Parque em consórcio. O Vasco e a W Torre em consórcio, ou seja, os dois juntos, e o Grupo Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha em Brasília. Apenas Fla-Flu e o Vasco e a W Torre foram até a etapa final, ou seja, era uma briga ali entre Flamengo e Fluminense e o Vasco junto com a W Torre, que administra lá o Allianz Parque, que foi responsável pela construção do Allianz Parque. O outro grupo não atingiu a pontuação mínima na proposta técnica e foi desclassificado. Ainda não há data para assinatura do contrato com o governo do estado do Rio e a dupla Fla-Flu, mas é possível que ocorra na próxima semana. Na etapa financeira da licitação, a dupla Fla-Flu fez uma proposta de R$20.060.864 por ano. R$20.060.864 por ano, um pouco superior à dos vascaínos e da W Torre. Flamengo e Fluminense agora têm 60 dias para criar sociedade de propósito específico para gerir em conjunto o estádio. Uma das cláusulas da Constituição do consórcio Fla-Flu prevê que a participação econômica do Flamengo como líder do consórcio é de 65%, com 35% restantes do Fluminense. Ou seja, Mauro, acaba aquela polêmica com o Vasco agora? Porque sempre tem isso, né? O Vasco pode jogar no Maracanã, não pode jogar. Sempre tem uma baita polêmica com isso. Acaba isso? Acho que não, porque tem cláusulas no edital que dão ao Vasco brechas para reivindicar o estádio eventualmente. Então acho que isso vai acontecer mais vezes. Mas o estádio vai ficar com o Flamengo e Fluminense, isso aí está muito claro, né? Pode espernear, reclamar, mas não vai mudar mais. Agora não muda mais 20 anos. E aí o Fluminense e o Flamengo podem também, creio eu, fazerem adaptações, mexidas no estádio para melhorar um pouco alguns aspectos que tem que mudar, né? Que aí vai demandar investimento que passa a fazer algum sentido, né? Aquela situação de pagar taxas altíssimas, isso diminui com essa vitória no consórcio ou não? Continua a mesma coisa? Não. Que o Flamengo paga muitas taxas, o Fluminense, e acabam tendo menos lucro. Aqueles descontos que tem no borderô, que paga X da federação, paga os escoteiros e tudo, aquilo vai continuar existindo, acho eu. O Maracanã sempre teve isso. Mas eles passam a fazer a gestão do estádio, já vinham fazendo, agora vai ser a mesma coisa. Já vinham fazendo a gestão, continuam, só que agora em forma definitiva por 20 anos. E não provisório, renovando a cada ano, acabou isso. E aí você pode fazer algumas mexidas estruturais, acredito eu, que melhoram um pouco as coisas. Por exemplo, o setor visitante do Maracanã, em jogos do Flamengo, é lá direito. Não tem uma entrada independente para a torcida visitante. A gente quer isolar um monte de cadeiras ali, perde-se muitos ingressos. O Maracanã tem oficialmente 78 mil lugares, na prática são um pouco mais de 60 mil. 62 mil, 64 mil, não passa disso. Porque tem cadeira cativa, o Maracanã é uma roubada danada, né? Mas para o Flamengo, no caso, se for construir seu estádio, é a única solução continuar com o Maracanã, pelo menos até erguer seu estádio. Depois disso vai ficar mais, 14, 15 anos, se tudo correr bem com o estádio novo, né? Com a construção com o estádio dele, sendo um dos responsáveis pelo Maracanã, junto com o Fluminense. E o Fluminense também tem uma questão que acho que tem que ser vista. Houve uma reclamação do auxiliar do Diniz depois do empate com o Juventude, né? Meio fora de hora porque o resultado foi péssimo, o Fluminense, da presença de público. Tinha 21 mil torcedores. Maracanã para 21 mil não dá não, cara. É muito deficitário.
Não dá para jogar no Maracanã para 20 mil pessoas. É muito deficitário. Você leva prejuízo. É prejuízo. Eu posso até pegar aqui o bordeiro para ver quanto que deu. Mas dá prejuízo. Então é uma outra questão que vai envolver mais o Fluminense. Mas o Flamengo precisa fazer algumas mudanças ali, eu acho, para melhorar um pouco as coisas para os seus jogos. O Fluminense talvez também tenha essas preocupações. Agora os dois acho que têm condições de fazer isso de forma mais adequada, porque não tem o risco de daqui a meses ter que entregar o estádio. Agora são 20 anos com eles. Agora, Mauro, o que isso muda? Nada, né? Porque eu achei que isso mudaria essa situação com o Vasco. Porque a única coisa que tem sempre confusão... O edital dá brecha para que outros times usem, pelo que eu me lembre. Como tem os canapés também, né? Os políticos e as vagas de camarote, estacionamento, cadeiras, etc. Então nada vai mudar? Não. É só que renovou. Só que agora são 20 anos, né? Você não fica mais nessa coisa. A qualquer momento, o Fluminense também podendo perder o direito de gerir o estádio. Agora não, agora é 20 anos com eles, como o Botafogo. Tem lá o Engenhão que está lá com eles há não sei quantos anos e já renovaram por mais um tempão. Essa é a grande diferença. O West Ham tem um estádio olímpico de Londres que é concedido para ele também. O que falar sobre isso, Bruno? Né? Flamengo e Fluminense têm, apenas renovaram, ou seja, vai continuar tendo polêmica adoidado. Vasco pode usar? Não pode. Porque a grande polêmica desse Maracanã, além das altas taxas que Flamengo e Fluminense pagam para jogar lá. E pelo que o Mauro explicou, não vai mudar nada, né? O Flamengo administra o estádio. Aí tem a questão do gramado, muitas vezes porque tem muito jogo, o gramado fica ruim, fica muito pior do que deveria ser, né? E quando diminui, fica bom. O Vampeta falou que esteve lá e estava muito bom o gramado. Estava bom. E já teve jogos em que o gramado estava ruim, né? Provavelmente pelo excesso de jogos. E o gasto realmente é muito alto, né? Precisa ter um estádio quase sempre lotado para valer a pena financeiramente. Até por isso o Flamengo tá buscando o seu próprio estádio. Mas realmente hoje, ainda mais no momento que o Palmeiras tem seu estádio, o Corinthians, com todas as dificuldades, ele tem seu estádio, São Paulo tem seu estádio, e você hoje pagar altas taxas para jogar num outro estádio, realmente é uma coisa que você fala, será que eu preciso disso aqui? Então dá para entender por que o Flamengo corre atrás do seu próprio estádio. Aí vai provavelmente diminuir um pouco essa polêmica, né, com o Vasco. Flamengo e Fluminense deve ter alguma coisa também que dê um poder aí para Flamengo e Fluminense, para ter algum poder de veto numa determinada situação. Se Flamengo, Fluminense e Vasco tiverem jogos muito com datas próximas, Flamengo e Fluminense podem fazer algum veto. Deve ter alguma coisa, a gente vai ver com mais detalhe, né, para trazer aqui. E aí a gente segue atualizando. Mas então a notícia: Flamengo e Fluminense tem aí, eles vão poder ter a administração do Maracanã pelos próximos 20 anos. O que isso quer dizer? Eles vão operar, explorar e serem os responsáveis pela manutenção do complexo Maracanã. Era uma disputa com o Vasco e a W Torre e eles vencem. Você falou em dinheiro, rapidinho, ó. Fluminense teve um prejuízo de R$ 149.328,83 no jogo com o Juventude. Olha aí, ó, quando deram 21 mil pessoas, 150 mil de prejuízo para jogar em casa. O Mbappé talvez não faça falta. O Fluminense acho que faz falta sim.